palestra do empreendedorismo, né? Essa noite nós cremos que será abençoado. Amém. Né? E nós vamos aprender muito. Amém. Né? Assim, a palavra, o empreendedorismo dentro da palavra de Deus. Amém. Assim, nós cristãos, tem os cristãos que são empreendedores, que têm seus comércios, né? E nós cremos que será uma bênção, meu irmão. Amém. Eu convido o irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Igreja. Passar a palavra aqui para o irmão Pedro. Né? Graças a Paz, igreja. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Tenho certeza. Com vocês aí em casa também, tudo bem? Tudo. Acho que estão dizendo aí tudo bem, né? Então, queria passar um pouquinho daquilo que eu vivo, daquilo que, na verdade, mais eu vivo, né? Porque Deus, Ele é lindo. Me ajudou muito em tudo. E a palavra que eu queria trazer para vocês se encontra lá em Gênesis 41, 50 a 52. E o interessante é que toda vez quando a gente fala de empreendedorismo, de vencer, de crescer, né, na área administrativa, uma pessoa que a gente não esquece é de José. É verdade. E eu me espelho muito em José. Obrigado. Então, lá em Gênesis 41, 50 diz o seguinte: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Repita aí comigo: esquecer. Esquecer. E de toda a casa do meu pai. E o segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer. Diga: crescer. Crescer. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Né? A gente vê aí que os filhos de José, um foi chamado, né, de Manassés, esquecer, e o outro de Efraim, crescer. E eu trazendo um pouco para a minha história, né, eu cresci numa família muito simples. Para vocês que não sabem, né, acho que aqui não tem, que é Maré, a gente chama lá em Recife Maré. Maré onde ficam os manguezais, os caranguejos, né? Então eu cresci justamente em meio a esse privilégio dos manguezais. Verdade. Né? E graças a Deus, a minha família é muito simples. Estudei toda a minha vida em escola pública. Nunca tive condições de estudar numa escola privada. A não ser depois de crescer, né, que eu tive que pagar minha faculdade. Mas assim, eu estudei toda a minha escola pública. E muitas vezes nós não damos valor ao nosso passado. Né? Muitas vezes Deus, Ele permite você passar por algo na vida justamente para você esquecer e crescer. Né? Então, as minhas origens, daquilo que é bom, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu preciso crescer, eu lembro. Mas daquilo que me traz frustração, daquilo que me traz justamente, foi o que José fez, né? Daquilo que trouxe mágoa para o coração dele, ele esqueceu. E é justamente isso que muitas vezes dentro da empresa acontece. Você quer crescer, mas você não esquece do passado. Você não esquece da mágoa, você não esquece da falta de perdão, você não esquece daquele amor que era para você ter dado, você não deu. Então tudo isso influencia na sua vida também profissional. Não só na sua vida pessoal, como também na sua vida profissional. É muito interessante quando a gente vai ver a história de José. José era um cara extraordinário, né? Se a gente for olhar para o passado, a gente vai dizer que ele, né, que José era um cara sonhador. E se a gente for olhar para hoje, a gente vai dizer que José era um visionário, né? José, ele tinha visão. E dentro da empresa é mesmo assim. Nós devemos ter visões, né? A visão estratégica, a visão justamente de negócio. Assim também como José, ele enxergava o futuro, né? Hoje você é empreendedor, para você ter hoje negócios, em meio a essa crise que estamos vivendo, você tem que enxergar o seu futuro. Porque
Porque se você não vê à frente, o futuro pode ter certeza que tudo vai para baixo. E o interessante é que hoje a gente enxerga o seguinte, né? Em meio à pandemia, em meio a tudo que está acontecendo aí, né? A gente tem que olhar toda a crise como uma oportunidade, né? Eu quero falar para vocês de algumas situações e algumas estações que a gente passa na vida, né? Passa na vida pessoal, na vida financeira, na vida espiritual, que é necessário passar, que são processos que não podem ser pulados, né? Para a gente esquecer e crescer, né? E como eu disse para vocês, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né? Não tinha, às vezes, a nossa sobremesa, a gente assava farinha com açúcar para poder comer. E Deus, Ele tem situações na vida que Deus ele faz a gente esquecer, né? E esse esquecimento é justamente para me levar a crescer. Porque se você estiver preso ao passado, pode ter certeza, se você estiver preso ao seu passado, você nunca vai brilhar no futuro. Se você estiver preso àquilo que te puxa para trás, você nunca vai ter sucesso na vida. Então é necessário você esquecer determinadas coisas na vida para você crescer. E foi isso que José fez. Se a gente for ver a história de José também, imagine o processo. Se José pulasse o processo de ser vendido, ele nunca ia se tornar governador, ele nunca ia se tornar administrador. Então, se você pulasse algum processo na sua vida, você não seria ou não estaria onde você está hoje. Então, existem processos na vida que a gente tem que passar. E assim como as estações do ano, né? Existe o verão, existe o outono, existe o inverno, existe a primavera, assim é a nossa vida, né? Nós passamos também pelas estações. A nossa empresa passa por estações, né? Existe a estação do verão, né? Que a gente pensa que está um sol maravilhoso, mas de repente no verão vem aquela tempestade, né? A gente viu aí agora há pouco, né? As tempestades acontecendo. E é interessante que às vezes lá em Recife, né, tem no verão, às vezes acontece algumas chuvas que desabam as casas, e às vezes acontece isso na nossa empresa. Vem o verão, a gente pensa que está tudo bem, e de repente vem algo fora do normal, algo da natureza, ou até mesmo algo de alguma negociação que a gente não fez de forma correta e vem e nos derruba. É necessário passar por esse processo? Sim. Porque sem esse processo do verão, você não vai crescer. Sem esse processo de você ver o sol brilhar, de ver a tempestade chegar, você não vai crescer. E foi assim também que aconteceu com a minha vida. Eu passei também pelo processo do verão, né? Eu tive lá o processo de algumas tempestades, justamente para poder crescer. Após o verão, a gente vê o outono, né? E no outono a gente vê as folhas caindo, a gente vê o processo de muitas coisas, de mudança, de transformação. Então, às vezes, na nossa empresa, passamos por transformação. E as mudanças que são necessárias dentro da empresa, o que acontece? Nós sentimos medo. Toda mudança gera medo. Não é à toa que eu vim para Barreiras, justamente para trabalhar numa parte mercadológica, numa parte de departamentalizar uma empresa, e o pessoal está com medo. Mas isso é natural, né? Toda mudança ela gera medo, ela gera desconforto. Tirar você da zona de conforto, ela vai gerar esse medo. Isso é normal, isso é fácil. Mas o que acontece? É um período de transição que a gente precisa passar. É um período de transição que é necessário passar justamente para a gente crescer. Então não adianta você querer pular o processo. Não adianta você querer pular o processo, porque cada vez que você pula o processo, você estagna aquela promessa que Deus tem para você. Toda vez que você pula o processo na sua vida, você está paralisando o seu crescimento. Você está paralisando a sua maturidade. Porque eu aprendi uma coisa: Deus, Ele não vai dar coisas, né, de ricos a pessoas que não sabem administrar. Então é necessário você passar por um determinado processo. Você tem que passar pelo verão, você vai ter que passar pelo outono, viver a transformação de Deus, justamente para você receber o seu melhor, para receber a bênção por completo. Então é isso que Deus faz, né? Eu vim para a Barreira, estou estruturando não só
não só um departamento, mas também estou estruturando toda a loja na parte de negociação, na parte de organograma, na parte de processos e fluxogramas. E isso, se eu não tivesse passado pelo processo lá na minha infância, né, de passar pelo momento de apanhar, de sofrer, não quer dizer que você tem que sofrer para vencer, não, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que cada pessoa Deus existe um propósito, né? O meu propósito foi passar por esse processo, o seu propósito pode ser passar por outros processos, né? O que para você é leve, para mim não é, ou o que para mim é leve, para você não é. Então Deus ele age com pessoas conforme o seu caráter, né? Ele vai agir comigo de uma forma e ele vai agir com você de outra forma, mas contanto que o propósito ele venha se cumprir. Deus ele é lindo, né? Deus, eu digo que ele é organizado e estrategista, né? Não é à toa que Deus ele de forma organizada fez aí o modelo da tribo, né? Que tem um líder que cuida de discípulos, e Deus ele faz isso, né? Não é à toa que hoje na área da administração a gente vê a questão do organograma, do fluxograma, né? Tudo isso gera uma organização para a empresa. Obrigado, Fábio. Então tudo isso vai gerar uma organização para a empresa, né? Eu vim como eu disse para vocês, para estruturar uma empresa onde a gente está criando processos lá de negociação, criando processos de compra, criando processos de caixa para melhorar o dinheiro, né? O lucro que toda empresa prevê, né? Esse momento agora a gente vamos dizer que estamos vivendo no inverno, né? Que é um momento de chuva, é um momento de tempestade, é um momento de muitas coisas acontecerem, é um momento onde gera o medo, é um momento que... Quem não está com medo da pandemia, né? Quem não teve, se não está mais, quem não teve, um dia tivemos o medo da pandemia. Então vamos dizer que esse momento que estamos passando é o momento do inverno, né? Se eu vou dar uma lida aqui só para vocês terem noção, ó. O inverno é caracterizado por apresentar as menores temperaturas do ano. Nessa época é comum migrações de espécies de animais, ou seja, muitas vezes nós queremos ir para um lugar onde há verão, onde há primavera, e é isso que é natural, até os animais saem do inverno e vão procurar, né? Então nós somos assim. Deus ele preparou você justamente para enfrentar o inverno que você está passando, para você chegar ao seu propósito, para você chegar naquilo que Ele já preparou. E pode ter certeza que aquilo que Deus preparou é muito mais além do que você pensa e do que você imagina. Né? Aquilo que Deus ele preparou para você é justamente algo grandioso, mas só recebe quem entende e quem passa por processo. Né? Quando a gente vai olhar a história de José, ele passou pelo processo de ser vendido, ele passou pelo processo de humilhação, ele passou pelo processo de passar ali eu digo até para os meus jovens lá na igreja que, cara, se fosse hoje, falando na linguagem deles, né, se fosse hoje um homem, um jovem, estar à frente de uma mulher, ele iria se jogar, mas por José entender do seu propósito, por José entender até ter o temor de Deus, ele agiu com sabedoria, porque aquele deserto, porque aquele inverno que ele estava passando naquele momento, iria lhe trazer a morte. E muitas vezes nós perdemos a nossa promessa, nós perdemos aquilo que Deus preparou por nós por um prato de lentilha. E Deus, Ele tem preparado um banquete para você, e não um prato de lentilha. Agora, você tem que entender que aquilo que Deus preparou é muito melhor do que você está comendo agora. Eu tenho certeza que o que Deus preparou para você é muito mais além do que estamos comendo agora, né? Existe o medo, existe a angústia de querer passar tudo isso logo, né? Mas eu tenho visto que Deus ele tem gerado no seu povo, né, em meio à crise, as oportunidades. Deus tem gerado no meio do seu povo a oportunidade de emprego, né? Hoje eu tenho recebido muitas pessoas dizendo para mim que foi empregado, que está trabalhando. Então isso Deus ele preparou para os filhos dele. Se você é filho, você tem direito. Se você é filho, você tem o direito do melhor. Amém. E é o melhor que Deus ele tem preparado para você. Amém. Agora só recebe
quem passa pelo processo. Então não pule o processo, não queira pular o processo de Deus na sua vida. Você vai dizer: João, tu não sabe o que eu estou passando nessa noite, tu não sabe o que eu venho passando durante o dia, mas é nesse processo que Deus ele quer trazer a cura. É nesse processo que você está passando de dor, de angústia, nesse processo que o Senhor está trazendo justamente a graça, a libertação. É nesse processo que o Senhor está trazendo o refrigério para a tua alma. E é a partir dele que você vai aprender. E quando você aprender a amadurecer, Deus ele vai te dar as riquezas da terra. Amém. Glória a Deus. E a próxima estação é a primavera, né? Então saiba de uma coisa: se você passou por todos os processos, a primavera vai chegar na sua vida. Se você passou pelo verão, se você passou pelo outono, se você passou pelo inverno, a primavera vai chegar na sua vida. E a primavera você vê as flores, as riquezas, tudo aquilo, né, bem ornamentado, né, tudo aquilo com ouro. Então Deus ele preparou a primavera para você, né? Agora só recebe, como eu disse, só recebe a primavera quem realmente passa pelo processo. José, ele passou pelo verão, né? Um momento ali na briga com os irmãos, foi vendido. Ele passou pelo outono, quando foi jogado ali no cárcere. Ele passou pelo inverno, ali quase sendo morto, mas chegou a primavera de José, né? Aonde ele foi honrado, aonde Deus ele colocou um ouro sobre os dedos dele, onde ele botou novas vestes. E é assim que acontece conosco, né? O outono que você passou, o inverno que você está passando agora, pode ter certeza que é um processo de amadurecimento para você vencer na vida. É um processo de amadurecimento para você crescer na vida. E como eu disse, né, logo no início, eu estudei escola pública toda a minha vida, né, e sempre quis almejar algo. E esse almejar era muito, na verdade eu sempre sonhei alto, eu nunca sonhei baixo não, tá? Eu sempre sonhei, mesmo sendo baixinho, eu sempre sonhei alto. Então, você é do tamanho do seu sonho. Então, se você sonha pequeno, você vai ser sempre pequeno. Se você sonha grande, Deus ele vai te elevar, vai te colocar em lugares de sonho grande. Então, é assim que Deus faz, não tem para onde correr, né? Então, eu sonhava. Quando eu trabalhei numa empresa, para vocês terem noção, eu comecei lá limpando, eu comecei lá arrumando, eu comecei lá faxinando. Depois eu comecei a aprender os processos e fui crescendo. Lá eu me tornei vendedor. Em 3 meses viram o potencial, me chamaram para fazer um programa de trainee. Virei trainee. Depois fui para a supervisão. Depois da supervisão eu comecei a pagar minha faculdade. Aí eu disse: não, eu preciso estudar. Se eu quero crescer, eu preciso estudar. Então se você quer se especializar, se você quer crescer, estude, se dedique, faça aquilo que Deus, ele pode ter certeza, faça a sua parte, porque Deus ele já vai fazer a dele. Agora não adianta você pensar que as coisas só vai cair do céu, e se você não se esforça, pode ter certeza, não vai cair, porque Deus ele dá aquilo que merece, né? Então eu fiz por onde crescer, né? Virei gerente de loja e depois passei pelo processo para entrar na área de compras. Né? E lá em Recife, eu trabalhava numa empresa que era 12 lojas e eu comprava para 12 lojas. Era uma rede de decoração, utilidades, cama, mesa e banho. E aí fui crescendo. E lá eu pude comprar o meu apartamento, eu pude comprar o meu carro, eu pude investir nos meus filhos, eu pude dar o melhor. Justamente porque eu procurei crescer. Eu via a minha história como a de José, assim como José sofreu, que muitas vezes na infância alguém disse para você que você não pode, muitas vezes na sua infância alguém disse que você não consegue, muitas vezes alguém disse que pode ter dito na sua infância que você não vai ser alguém. Então você nessa noite tem que entender e começar a cancelar no reino espiritual toda palavra contrária daquilo que Deus pensa de você. Porque o que Deus pensa de você é que você pode, que você consegue, que você é vencedor, porque a palavra de Deus diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você pode, você tem o direito. Se você pode, você tem o direito. Então, eu agarrei nessa palavra e comecei a fazer aquilo que Deus tinha preparado para mim. Esquecer o passado para eu crescer. Porque se você não esquecer aquilo
que vai lhe trazer mágoa, né? Se você não esquecer aquilo que lhe prende ao passado, você nunca vai crescer. É importante, é necessário que você esqueça para você crescer, né? Então eu tive que esquecer algumas manias, esquecer alguns jeitos, esquecer de se comportar errado para poder crescer, né? Aonde eu morava não tinha algumas éticas, né? Então, por exemplo, quando eu passei a viajar, fazer compras para fora, né? Eu começava a observar como as pessoas se comportavam. Eu sou muito observador, então eu não tive ensinamento disso, então eu passava a observar. Aquela pessoa se senta dessa forma, essa pessoa come com esse tipo de talher, essa pessoa toma na taça dessa forma, então eu passei a observar. E nessa observação era o processo que Deus estava me mostrando para eu chegar onde eu cheguei. Então são processos que você passa, são processos que você tem que analisar outra pessoa para você também crescer. E não é diferente com Jesus, né? A gente nos espelha em Jesus, e em tudo que Jesus faz, nós somos imitadores, né? A gente vê, a gente aprende, né, com as atitudes dele, a gente aprende com o jeito dele falar, a gente aprende com a forma dele amar, a gente aprende com a forma dele perdoar. Então tudo isso eu fazia, eu observava as pessoas para me comportar conforme deveria ser em determinados lugares. E assim a gente vai passando. Então são processos que a gente passa, que nós temos que esquecer para crescer. Então se você não estiver pronto para esquecer o seu passado, pode ter certeza que o teu futuro vai ser um fracasso. Agora, se você esquecer toda aquela mágoa, tudo aquilo que lhe prende com o passado, pode ter certeza que o seu futuro vai ser de crescimento. Deus, ele preparou algo grande. Deus, ele preparou algo lindo. Deus, ele preparou algo extraordinário, justamente para aqueles que querem crescer, né? E hoje, né, eu dou graças a Deus, porque eu estou ainda sonho muito, tá? Eu, graças a Deus, eu sonho, eu quero muitas coisas na minha vida ministerial, na minha vida profissional, na minha vida familiar. E eu tenho certeza que vocês também sonham. E sonhem muito, porque aquilo que vocês sonharem é aquilo que Deus, ele vai determinar e derramar a bênção sobre a sua vida. Amém. Você é justamente aquilo que você está pensando agora. Eu não sei qual é o seu pensamento, mas você é isso. Amém. Glória a Deus. Tá? Então, se você está pensando em coisas medíocres, isso você é. Se você está pensando em coisas grandes, em coisas de grandeza, é isso que você é. Oh, aleluia. Então, isso é forte. Eu não sei o seu pensamento, mas é isso. Você é aquilo que você está pensando agora. Amém. Então, que você realmente reflita: Senhor, me ensina a pensar naquilo que tu queres para mim. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a pensar em coisas que tu preparou para mim. Porque eu tenho certeza que Deus, ele já preparou algo para você. Deus já escreveu o seu destino, Deus já escreveu a sua conquista, Deus já escreveu a sua vitória. Só basta você não pular o processo e fazer a coisa correta. Então, ande pelo processo, ande, não pule o processo. Se é para passar pelo inverno, passe pelo inverno, porque Deus, ele vai te dar a vitória. Se é passar pelo outono, viva o outono, mas Deus, ele vai te dar a vitória, porque a primavera em breve vai chegar na sua vida. Amém. Em breve vai chegar Glória na sua Deus. vida, em breve vai chegar nos seus negócios. Amém? Amém. Então que Deus abençoe vocês, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sabedoria, porque eu tenho certeza que Deus, ele preparou essa noite para enriquecer aquilo que Deus, ele já colocou no teu coração. Amém. Que há momentos de você esquecer para você crescer. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.